Olá, o Quer Saber está de volta e, como eu prometi, nesse mês de maio eu vou me dedicar a falar sobre alguma coisa que esteja relacionado às mães, à função materna, né? E eu sei que eu já falei aqui várias vezes, eu sei que eu fiz inclusive um vídeo falando exclusivamente sobre função materna, onde eu citei a psicanalista paulista Vera Iaconelli, mas nesse mês que a gente homenageia as mães, né, que antes a gente tinha o Dia das Mães, agora a gente tem o Mês das Mães, que é a segunda data mais importante para o comércio. Eu quero, de alguma forma, levar a todas as pessoas que me seguem, as pessoas que veem os vídeos, levar a elas uma reflexão sobre a importância das mães na vida, no desenvolvimento das crianças e, de maneira direta, né, a importância das mães, o papel das mães para a construção da sociedade que a gente quer ter. É claro que elas não são responsáveis sozinhas, mas grande parte da responsabilidade está, né, nos ombros, nas mãos delas. Então, acho que é muito importante refletir sobre alguns temas. E eu começo falando de um vídeo do psicanalista também, Léo Freiman, que ele fala que existem 4 dores básicas que atingem as mães, que são importantes, e não que uma mãe sinta uma e outra mãe sinta outra, mas que em certa medida as mães sentem essas dores. Não por acaso a gente vê, né, pessoas falando, a gente vê publicações, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Parece que essas coisas são inerentes. E talvez a gente precise se perguntar se de fato são, ou até que ponto são, em que medida são. E o Léo Freiman fala em 4 dores: o medo, a culpa, o estresse e a solidão. Então, são dores comuns a todas as pessoas, mas de uma maneira talvez mais incisiva, né? Essas são dores que afetam as mães. E ele começa falando que o medo é natural. O medo protege a criança e ajuda a mãe a estudar e desenvolver recursos capazes de proteger a criança ao mesmo tempo que a estimula para a autonomia. E isso é verdade na nossa vida para sempre, não é? A gente precisa de um equilíbrio entre o medo e a ousadia. Eu sempre, quando eu falo desse equilíbrio, eu me lembro desses atletas, desses repórteres, né, que fazem os esportes de risco, né, que fazem os esportes de aventura, em que eles brincam com o perigo, com o extremo, que eles chegam na pontinha da linha divisória, né, a partir da qual a tragédia seria quase que obrigatória, não é? Que eu me lembro do repórter, né, do Clayton Conservani, que quase congela a ponta do nariz, que as pontas dos dedos, das mãos e dos pés estão congeladas, mas que ele vence o desafio tal, e de alguns outros, né, que no limite extremo são aconselhados, são pressionados a desistir daquela proposta, né, daquela empreitada que tinham se proposto para salvar a própria vida. Então, para cada um de nós,
esse limite, esse equilíbrio entre o medo e a ousadia é um. Mas para as mães, essa relação também se faz pelo outro. Enquanto ela tem uma criança pequena, enquanto ela tem um pré-adolescente, enquanto ela tem um adolescente, ela, no princípio mais e ao longo desse tempo, cada vez menos, é quem administra esse equilíbrio entre o medo e a ousadia. Então, o medo dela é um medo por si e pelo outro. E ele pode ser que em algumas situações extrapole, né? Pode ser que ela, de repente, tenha medo de tudo pelo filho. A Françoise Doutor fala muito que esse medo de tudo pelo filho demonstra, revela uma falta de confiança no filho, uma falta de confiança em que a criança possa, em que ela tenha potência para também se equilibrar entre o medo e a ousadia. E o que a gente vê acontecer nos dias de hoje é que se coloca muito nas mães, né, nos pais, mas muito mais pesado nas mães, a responsabilidade por esse desequilíbrio. Ou a criança não tem medo de nada, ela se lança em tudo, ou a criança tem medo de tudo e ela não arrisca nada e ela não adquire nenhuma autonomia. Então, culpa-se as mães. E por que eu estou falando isso tudo se eu disse que ia falar a favor das mães? É porque eu quero que a gente pense, que a gente reflita, que a gente enxergue, que a gente compreenda como tem sido difícil para as mães encontrar esse equilíbrio e como a gente pode contribuir à medida que a gente tem um olhar compreensivo para essa situação, em que a gente ajude a mãe a entender que educar é um projeto diário, que educar só termina quando o filho alcança a autonomia para lidar sozinho ou relativamente sozinho com as próprias questões. Até lá, a vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, e a gente precisa aceitar esses altos, esses baixos. A gente precisa refletir sobre as dificuldades sem deixar de celebrar as conquistas. Por quê? O medo, ele é uma parte natural da nossa vida, da nossa relação. Mas ele não pode ser um medo de ser julgada, de ser apontada como culpada por qualquer insucesso do filho. O medo é parte, mas ele não precisa ser a maior parte do processo de educar. Então, quando eu falo isso, eu quero que nós tenhamos esse olhar compreensivo, essa disposição para o apoio, para o suporte, para impedir ou para diminuir a chance de que as mães sejam tomadas pelo medo e que impedir que esse medo invada a vida dos filhos e deem para eles a sensação de que nós, adultos, a mãe, o pai e os adultos que estão em torno dele não confiam nele, na capacidade dele de se desenvolver. Então, o suporte para as mães nesse tema do medo é também diretamente um suporte para os filhos. E é muito importante que a gente enxergue isso e que a gente haja desta maneira. Por quê? É o medo de não ser capaz de atuar adequadamente, de desempenhar o seu papel, não é? De mãe com perfeição, que gera a culpa.
E a culpa nunca foi boa conselheira. A culpa, ela diminui a sua potência, ela mina a sua potência, ela não te põe para cima, não é? A culpa, assim como o medo, tem uma função psíquica, né, de não desprezar, de não abandonar a criança à própria sorte, de enfrentar aqueles momentos desafiadores, tendo em vista que você é o adulto, que você é o responsável e que, embora algumas vezes você tivesse com justiça vontade de jogar tudo para o alto, você não pode, você não deve, não é? Mas essa culpa de tudo que acontece é culpa da mãe, ela é injusta, né? É preciso que essa possibilidade de se sentir culpada te leve a aprimorar o seu conhecimento sobre si mesmo. Você saber onde estão os seus pontos fracos, onde estão as suas dificuldades, por que tal situação te mobiliza tanto? O que isso tem a ver com a sua história, com a sua infância, mas com a sua história atual também, para que você possa se compreender e se aprimorar para educar de maneira mais natural e mais afetiva, mais positiva os seus filhos. A possibilidade de se sentir culpada também pode funcionar como um freio para os impulsos negativos. É aquilo que eu falei, olha, às vezes todo mundo tem vontade de jogar tudo para o alto, né? Isso está, inclusive, na nossa linguagem. Quantas vezes a gente ouve e a gente também fala, se eu pudesse eu matava, dá vontade de matar. Mas graças a Deus a gente sabe que a grande maioria de nós não faz isso, né? E aquele primeiro impulso, ele é freado pelo amor, né? Mas porque a gente considera a culpa, né, no caminho desse comportamento. Quer dizer, se a gente passa do limite, a gente sabe que vai se sentir culpado, porque a culpa está no nosso radar, mas ela não precisa estar o tempo todo na nossa vida, na nossa atuação. A gente não deve, não pode se sentir culpado o tempo todo por tudo, porque isso nos coloca numa posição muito vulnerável e também numa posição muito desfavorável como cuidador, como educador dos filhos. Porque se você tem culpa, você vai o tempo todo procurar reparar ou negar, esconder a culpa. E aí o seu comportamento não vai visar, né, o seu objetivo, a sua meta, não será promover o seu filho, mas esconder as suas culpas, os seus sentimentos negativos. E isso não vai dar certo, né? A possibilidade de se sentir culpado e, eventualmente, o sentimento de culpa também nos ensinam a humildade, nos ensinam que precisamos nos desculpar, precisamos pedir desculpas pelos nossos erros e redirecionar o nosso comportamento para aquilo que contribui para o bem comum. E eu achei muito interessante quando o Léo Freiman falou bem comum, porque ele não falou só bem do filho. Tem que ser um bem que seja para todos. Um bem para os filhos, um bem para a mãe, um bem para o pai, se ele está ali, se ele existe, se ele está na jogada, né? Mas um bem para o ambiente, um bem para a família. Porque a criança se desenvolve em família. A criança se desenvolve nessa relação. Então, essa relação
tem que promover ou tem que considerar o bem para todos. E esse bem para todos implica em que, algumas vezes, vai ser uma atitude que a criança, que o adolescente não goste, mas que seja consequente, que de fato promova o bem comum, o desenvolvimento, o amadurecimento e a construção da autonomia para que a criança, o pré-adolescente, o adolescente, no futuro, vivam uma realidade de adultos como adultos, com a autonomia própria do adulto. Então, experimentar esses momentos em que você também não fica satisfeito, em que você também acha que as coisas não foram como você queria, em que você pegou ali uma barra mais pesadinha, faz parte do seu aprendizado para a vida de autonomia. Eu costumo falar com alguns pacientes aqui, adolescentes, mais velhos, quando eles começam a reclamar, mas que eles também têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, mas ainda tem que fazer não sei o quê, mas não sei o quê. E aí eu costumo falar para eles, bem-vindos, né? Bem-vindos à vida real. Bem-vindos à vida de adulto. Tem muita coisa boa, mas tem essa parte aí também. Né? Eu acho que é quando nós, adultos, especificamente neste tema, falando das mães, quando nós conseguimos demonstrar, não é, que há uma crescente habilidade, capacidade para assumir responsabilidades, é que nós estamos de fato preparando as crianças para a autonomia. E eu falo também para eles, para cada 1 quilo de liberdade que você conquista, correspondem 2 ou mais de responsabilidade. Então, o sucesso, né, dessa mãe é conseguir mostrar esse equilíbrio e dizer que a responsabilidade não é ruim, né? Que a responsabilidade ela faz parte da autonomia e que a autonomia é ótima. Mas para que uma mãe consiga fazer, né, esse trabalho, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa que o companheiro, a companheira ou quem está ali como parte do ambiente, não é? Mesmo que não seja morando na própria casa, tenha clareza de que esses sentimentos, essas dores, elas existem, elas precisam ser acolhidas e a mãe precisa de suporte para trabalhar essas dores, porque isso vai ser muito importante na condução da educação dos seus filhos. Tem 2 outras dores, mas elas vão ficar para a próxima semana.